Hoje teremos 5 fundos imobiliários para você comprar de olhos fechados porque eles estão extremamente baratos, estão descontados por conta da nossa Selic que está em 2 dígitos e deve permanecer aí por um bom tempo ao longo de 2025, então vale a pena você aproveitar esse momento e comprar bons fundos imobiliários para a sua carteira de investimento conforme a sua estratégia de investimento, tudo bem? Você terá agora uma breve análise desses 5 fundos imobiliários e vai ponderar qual se encaixa e qual não se encaixa na sua estratégia de investimento. Seja uma estratégia mais conservadora com fundos de tijolo e de logística ou uma estratégia um pouco mais arrojada visando aumentar a distribuição de dividendos mensal focando ali em fundos híbridos e de papel. Tudo bem? Então, começando aqui, nós temos o XP-ML11, que é o XP Malls, né? Um fundo de shopping. Teve uma mínima aqui de R$ 88,00 e uma máxima de R$ 110,00 por cota. O preço atual é de R$ 98,90, que está descontado esse valor, tá? E o dividendo acumulado de 10,20%. Porém, quando falamos de fundos de tijolo ou de logística, devemos considerar e muito o preço da sua cota. Por exemplo, aqui, ele chegou numa máxima aqui nos últimos 5 anos, né? Algo próximo de R$ 109, R$ 110,00, né? No caso aqui, já temos a máxima, né? R$ 110,00. Ele pode voltar e até superar essa máxima, assim como aconteceu lá em 2020, quando ele chegou aqui em aproximadamente R$ 129,00 por cota. Então, além de você ganhar, deixa eu voltar aqui para o meu rosto, além de você receber, no caso, a distribuição de dividendos todos os meses, você também ganha com a valorização das cotas. Seu patrimônio se valoriza em conjunto aqui com o XP-ML11. Então é importante você considerar também a valorização da cota, não só o dividendo isoladamente, tá? Quando nós falamos dos números aqui do XP-ML11, nós temos um caixa de R$ 417 milhões, que é um excelente caixa. Nós temos uma liquidez média diária de mais de R$ 11 milhões, que também é excelente. Mais de meio milhão de cotistas, um ótimo número, e um P sobre VP descontado em 0,16, ou seja, temos um P sobre VP de 0,84, que é um número muito baixo para o XP-ML11. Ele está extremamente barato, como eu citei lá no começo desse vídeo, tá? Ele tem uma baixa taxa de ADM, eu vou mostrar lá no final no relatório gerencial. O último rendimento foi de 0,95, não temos o próximo por enquanto, mas deve ser algo próximo aqui do 0,95, tá? Descendo aqui nós temos basicamente um resumo aqui dos dividendos, né? São blocos, né? É uma distribuição bem sólida, tá? Desde 2022, depois ali do período da pandemia, tivemos uma boa distribuição em 23, uma boa em 2024 e deve manter a mesma escala em 2025 provavelmente, tá? Descendo um pouco mais, temos mais informações sobre o fundo, por exemplo aqui, o início em 2017, o tipo que é de renda com shopping centers, né? Os segmentos aqui, ó, shoppings, né? O nome do pregão, o administrador, tá? Que é a XP e também é a gestora. Aqui alguns vídeos sobre o fundo imobiliário, tá? Aqui o patrimônio, o ideal é esse movimento mesmo, né? Essa crescente no patrimônio, tá? Esse é o movimento ideal. No caso aqui, nos próximos anos, ele deve continuar crescendo esse patrimônio e assim por diante. No caso, ele está adquirindo mais imóveis, trazendo mais dinheiro, mais patrimônio para esse fundo imobiliário, né? Lembrando, sempre no resultado aqui, olhar da direita para a esquerda, analisar sempre nessa ordem. Não vou fazer uma análise minuciosa, senão o vídeo vai ficar gigantesco, né? São bons números, pode olhar que eu garanto que são bons números. Valores a receber, o caixa que ele oscila como sempre, qualquer fundo imobiliário vai oscilar o seu caixa, tanto para cima quanto para baixo, em momentos de aquisição. Mais algumas informações, e aqui uma informação muito importante, que é a distribuição geográfica e quais são esses imóveis, né? Temos aqui os imóveis na parte superior aqui, tá? Aqui abaixo temos a distribuição por estado, ó, São Paulo, Amapá, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, e o vencimento dos contratos, que majoritariamente são contratos mais longos, que é um bom sinal também para esse tipo de fundo imobiliário. E os indexadores, que temos desde o IPCA ao INCC, ao IGPM, que é um indexador do mercado imobiliário, e ao IGPDI, tá? Que é o indexador do mercado imobiliário, a taxa DI ali, mais ou menos assim, é uma explicação superficial, mas é algo próximo, tudo bem? Temos aqui os shoppings, né? Que você pode ver quais são os shoppings, outros fundos imobiliários que estão inclusos em sua carteira, né? E logo aqui abaixo temos o relatório gerencial em todos os
FIIs, você deve avaliar esse relatório gerencial, você deve conferir quais são os planos, inclusive, para o futuro desse fundo imobiliário. Aqui temos do XPML11, né? Aqui os shoppings, algumas fotos e aqui as principais informações do fundo: patrimônio líquido de mais de 6,48 bilhões de reais, número de cotistas, né? Categoria, o gestor, o administrador, taxa de ADM que é de 0,75% ao ano, tá? Conforme previsto no regulamento, e o benchmark também do fundo, tá? O benchmark dele é o IPCA mais 6% ao ano, lembrando a distribuição de dividendo que não paga imposto, tá? E também da valorização das cotas, tudo bem? Não é para você olhar e comparar com uma LCI do mercado que está pagando mais do que isso nesse momento, porém ela está pagando mais agora, mas em breve essa distribuição não será tão relevante assim, deve cair o rendimento das LCIs, tá? E não dos fundos imobiliários, que devem continuar o mesmo rendimento, no caso aqui vai render mais em comparação direta com a renda fixa em um futuro próximo, tá bom? Então esse foi o XPML11 e o nosso segundo FII é o CPTS11, tá? O Capitânia Securities, né? Ele está custando hoje R$ 6,25 a sua cota, com um mínimo de R$ 6,02 e uma máxima de R$ 8,39. Um baita dividendo acumulado de quase 15%, né? 14,58% ao ano, tá? E nos últimos 5 anos a sua cota ela teve uma boa queda aqui, saiu de 9,38, chegando agora em 33,37% de queda, estando em 6,25. Ele é um bom fundo imobiliário, ele é um pouco mais arrojado, tá? Do que o XPML11 e outros fundos apresentados ainda nesse vídeo, porém ele tem bons números, né? Ele está extremamente descontado com 0,73, por isso que eu até ligaria um sinal amarelo. Ele é um bom fundo sim, você vai ver que ele tem bons números, porém ele caiu bastante durante esse período atual que nós estamos vivendo. Então tome cuidado ao alocar o seu patrimônio. Eu não colocaria muito do meu patrimônio nesse fundo imobiliário, mas ele pode ser uma ótima opção aí a médio e longo prazo, com ele se recuperando e você ganhando cada vez mais com a cota e com a distribuição de dividendos, tá? Ele tem uma boa liquidez diária, no caso acima de 5 milhões de reais. Ele tem um rendimento excelente, né, de 1,14 no último rendimento, o próximo de 1,18, é um ótimo rendimento, e também tem uma boa quantidade de cotistas, né? 358 mil cotistas, quase 359 mil. Os rendimentos desse fundo imobiliário, ele tem grandes oscilações aqui, inclusive em 2023 e em 2024. Esperamos que ele se recupere um pouco mais em 2025 agora, tá? Eu vou explicar o porquê. Descendo um pouco mais, temos mais informações sobre o fundo. O administrador é o BTG Pactual, porém o gestor é a Capitânia, tá? O segmento é papel, porém ele também é categorizado como híbrido, tudo bem? Ele é um fundo que tem o seu patrimônio que teve uma evolução muito forte ali depois de 19, 20 e 21, e agora ele deu uma leve estagnada, como eu falei pra você. Ele é um bom fundo, mas ele deve ficar com o sinal amarelo, tá? Isso aqui é uma zona amarela, porque se ele começar a cair, eu não seguraria essas cotas, tudo bem? Aqui algumas informações sobre o fundo, sempre olhando da direita para a esquerda. Vou deixar a cor verde que é melhor, da direita para a esquerda aqui. Descendo um pouco mais, nós temos mais informações sobre o fundo, caixa e tudo mais. Temos um portfólio bem variado, né, com vários segmentos aqui como misto, shoppings, lajes corporativos, indefinidos, papéis. Então ele é mais um fundo híbrido do que papel de fato, tá bom? Vários segmentos, CRIs aqui, outros fundos. E descendo um pouco mais, temos o relatório gerencial desse fundo imobiliário, está aqui o relatório gerencial, e no relatório gerencial temos mais informações um pouco mais aprofundadas sobre esse fundo, né? Ele é um pouco mais complexo de se avaliar porque ele tem essa média de mercado, média de IPCA, média do CDI e tudo mais. Ele vai se baseando em cima dessas médias, porém eu tenho aqui um resuminho sobre ele, né? Ele é basicamente um fundo que no seu histórico ele performa aqui, ó, basicamente 152% do CDI, 123% do IFIX e 114% do Ibovespa. Ele é um fundo que apresenta uma boa performance, ele tem bons números, é claro, porém ele tem um risco mais elevado. Como eu já falei nesse vídeo aqui, eu ligaria um alerta aí. Claro, vale a pena a aquisição? Vale a pena de se posicionar em uma parcela do seu patrimônio nesse fundo imobiliário, mas não uma parcela muito relevante nesse momento. Mas é importante citar ele porque, com uma recuperação
distribuição com relação ao seu preço de cota, né, e já pagando um alto, elevado dividendo, você pode se beneficiar e muito tendo investimentos CPTS11, mas vai com cautela, vai um passo de cada vez. Então nós vamos agora para o nosso terceiro fundo imobiliário, que eu gosto bastante, inclusive, que é nada mais, nada menos do que o HGLG11, que está aqui com uma desvalorização de curto prazo, né? Ele caiu, ele chegou aqui num topo de basicamente R$185, está hoje em R$149 por cota, uma mínima de 139, uma máxima de 160 nas últimas 52 semanas, né? E o dividendo aqui um pouco tímido, de 8,80%, porém ele é um fundo muito sólido, muito estruturado, muito bem estruturado, né? Temos aqui um PSBVP descontado, que é uma raridade gigantesca para esse fundo imobiliário. Nos últimos anos foram poucas vezes que eu vi esse fundo descontado, sempre ele está muito acima aqui do 1, né, de PSBVP. O quase meio milhão de cotistas, está quase chegando ali em meio milhão de cotistas. Um caixa ok, né, de 68 milhões de reais, uma liquidez média diária de 6 milhões de reais, né, e um dividendo aqui, o último dividendo de 0,72%. Quando olhamos para os últimos 5 anos, são bloquinhos, né, de distribuição, tá? São sempre blocos aqui, ele é um fundo bem sólido, você pode contar muito com esse fundo imobiliário, que ele não vai te decepcionar, não vai te surpreender ao extremo também, tá? Não existe essa possibilidade, mas em suma ele não vai te decepcionar também, tá bom? Então, descendo um pouco mais, nós temos mais informações sobre o fundo, né? Aqui que ele é administrado pela Plural, mas tem outras gestoras, segmentos de imóveis, de logística, claro, gestão ativa, alguns fundos, a evolução patrimonial dele que é muito boa, né? Também em formato de escada, tá? É um fundo, como eu falei, bem sólido, né? Aqui a distribuição regional dele, muito interessante, majoritariamente São Paulo, algumas outras regiões, mas também Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas, tá? Aqui a maioria dos contratos acima de 36 meses, que é ótimo, tá? E aqui os imóveis, né? Os galpões logísticos que integram a carteira do HGLG11. Descendo um pouco mais, temos também o relatório gerencial e aqui ele expõe um pouco mais do fundo, como ele opera, quais são os parâmetros que ele segue. Aqui um resumo sobre o fundo imobiliário, o valor patrimonial por cota, né, o total aqui em metros quadrados, o dividendo médio aqui de 8,7% ao ano, alavancagem, rendimento por cota e a vacância física e financeira, que não é uma vacância muito elevada, poderia ser um pouco menor, tá? Mas não devemos ligar um alerta com relação à vacância, pode ficar tranquilo. Aqui é a qualidade dos imóveis, vou falar um pouco mais sobre os imóveis, sobre os últimos números aqui, os últimos 12 meses, ano passado, começo de 2025 também, tá? E várias outras informações. Vou pegar aqui uma colinha que eu tenho sobre o HGLG11, que são os principais inquilinos. Temos a Volkswagen com 13,7% da receita contratada, o Mercado Livre com 10,9% da receita, Carrefour com 4,3%, Ambev com 4,2% e a Leroy Merlin com 4,1%, né? São aqui os 5 maiores inquilinos desse fundo imobiliário. Ele é um gigante do nosso mercado, não tenho o que dizer sobre o HGLG11, ele é um fundo sólido e que vai continuar sendo sólido pelos próximos anos, então vale sim a pena você colocar ali um pouco do seu patrimônio nesse fundo imobiliário e, claro, ajustar a exposição, como eu falei lá no começo desse vídeo, à sua estratégia de investimento. Não adianta você ter fundos mais arrojados, com dividendos lá em cima, se você fica preocupado com a oscilação das cotas, tá? Tenha fundos que estão de acordo com a sua estratégia de investimento, seja ela preservação de patrimônio e uma distribuição modesta de dividendos ou um foco total em dividendos ali. Quanto maior o recebimento mensal, melhor para você. Agora, para você que quer acelerar esse processo de ter uma boa carteira de fundos imobiliários, como montar essa carteira, quais fundos imobiliários escolher para essa carteira e inclusive ter acesso a uma lista com os melhores fundos imobiliários atualmente que está sendo atualizada hoje, eu recomendo fortemente nossa comunidade para investidores e aqui você encontra um curso completo sobre fundos imobiliários e outros cursos que você tem acesso já inclusos na nossa comunidade também, e é uma lista aqui não só de fundos imobiliários, mas fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, investimentos em dólar, tá? Que você tem acesso dentro da comunidade hoje. E além dos cursos e das listas de investimento, temos um grupo com todos os alunos aí disponível para você sanar
dúvidas sobre o mercado de fundos imobiliários e outros também, o link vai estar na descrição, faça parte lá. E agora nós vamos para nosso penúltimo fundo imobiliário, que é o MXRF11, custando apenas R$ 9,04. Ele não está mais tão valorizado quanto antes, né? Chegou um topo aqui de R$ 10,70 e 31 centavos aqui e já caiu aproximadamente 12,71%, né, com relação ao preço de cota. Tem um dividendo aqui acumulado de 12,83%, descendo um pouco mais. Temos um P sobre VP levemente descontado de 0,99. Lembrando que esse fundo ele tem um histórico de ficar com o P sobre VP muito elevado, geralmente, tá? E o que chama a atenção também é o número de cotistas de 1.272.000 cotistas. Muito se vê pelo preço da cota, que é relativamente barato, tá? Lembrando que tome cuidado com o preço de cota, só porque é uma cota base 10. Não significa que esteja barato, agora sim está barato, mas ele já custou mais de R$ 10 e alguns investidores achavam que ele estava barato. Eu fiz um vídeo sobre e falei que ele não estava barato, tá? Esse é um fundo que tem um caixa de 88 milhões de reais, tem uma liquidez maravilhosa de 12 milhões por dia e tem um último rendimento de 0,97%. Nos últimos 5 anos, ele vem aqui distribuindo dividendos de uma forma relativamente sólida, né? É tranquila a distribuição de dividendos do MXRF11, naturalmente, tá? O tipo híbrido, né? O fundo híbrido, administrado pelo BTG e gerenciado pela XP, um baita time de peso, né? Vídeo sobre a evolução patrimonial dele, teve uma queda, tá? Por conta da migração, né? Temos uma migração clara de patrimônio da renda variável para a renda fixa, né? Então é um movimento comum, o dinheiro sai da renda variável e vai para a renda fixa, tudo bem? Então por isso que acontece em alguns momentos essa pequena queda aqui no patrimônio, mas se continuar caindo pode ser um sinal de alerta, porém a expectativa é que volte a subir, inclusive com os cortes na taxa Selic, tá? Temos aqui algumas informações contábeis, né? Não vou entrar muito. Aqui o portfólio do fundo. Temos imóveis, fundos imobiliários, CRIs também, outros fundos, como eu já falei também. Ele é um híbrido, né? Tem um pouco de tudo, tá? E descendo um pouco mais, temos o relatório gerencial. Abrindo o relatório gerencial, temos mais informações sobre esse fundo imobiliário, inclusive o seu percentual de performance, que fica muito bem posicionado acima do CDI, né? No caso aqui, 147% do CDI, né? Rendimento médio de 10 centavos por cota de distribuição e um dividendo aqui maravilhoso de 1,07%, né? A taxa de ADM de 0,90% ao ano, né? E aqui ele explica a performance do fundo, como que ele está, quais são os principais indexadores, que no caso do MXRF11, os principais indexadores são o CDI e o IPCA, tá? Ou seja, ele vai buscar performar acima da inflação e acima sempre da nossa taxa básica de juros, tudo bem? Temos aqui os imóveis, né? O portfólio dele aqui, ó, sempre indexado ou ao IPCA ou ao CDI, né? Aqui tem os indexadores, também a taxa de emissão, tá bom? E aqui as securitizadoras, as empresas que estão vinculadas, e aqui no meio o devedor, né? Que são de fato quem está ali tomando aí esse crédito, né? Essa dívida aqui que está devendo, entre aspas, está devendo para o MXRF11, também está devendo para nós que somos aí cotistas, tá bom? É um bom fundo imobiliário, eu gosto do MXRF11 e agora está melhor ainda que ele está bem barato. E agora vamos caminhar aqui para o último fundo imobiliário, que é o meu queridinho, ele e o HGCR11, mas não coloquei nessa lista aqui, são os meus queridinhos da minha carteira de fundos imobiliários, que é claro que é o KNCR11. É o melhor fundo imobiliário que temos no Brasil hoje, na minha opinião. Disparado, assim, eu gosto muito desse fundo imobiliário. Ele teve uma queda recente aqui, mas já se valorizou, né? Ele está em tendência de alta. Por que ele está em tendência de alta? Porque o principal indexador dele é o CDI, que está subindo, claro, junto com a taxa Selic. Ele está pagando aqui o dividendo acumulado de 11,71%, está custando R$ 100,76 por cota, com uma máxima de R$ 102,99. Ele está subindo bastante nos últimos meses e deve continuar provavelmente. Está levemente descontado com 0,99 de P sobre VP, um caixa maravilhoso de R$500 bilhão aí pronto para novas aquisições, tá? E uma liquidez de quase 13 milhões de reais todos os dias. O último
ótimo rendimento de 1,4% no mês, né? E deve subir um pouquinho até esse próximo mês, tudo bem? Aqui a distribuição dos últimos anos, né? Que foi relativamente sólida, sofreu bastante na pandemia, que teve um corte ali na taxa de juros, mas se manteve estável nos últimos meses, tá bom? E descendo um pouco mais, temos informações sobre o fundo, né? Ele é um fundo administrado pela Intrag, o inglês tá em dia, tá ótimo, e gerenciado pela XP, o que é ótimo também, tá? Segmento papel, gestão ativa, claro, alguns vídeos, evolução patrimonial constante, como eu já falei pra você, é muito importante, tá? Informações contábeis, tudo mais, portfólio LCI CRI, basicamente, né? Um fundo totalmente de papel, ele não é híbrido, ele é papel purinho, purinho, tá? E é um fundo que eu gosto bastante, né? Eu sou bem suspeito para falar sobre o KNCR11. O principal indexador dele é o CDI mais uma taxa aqui de 2,32%, é a média de performance que eles buscam para esse fundo imobiliário. E descendo um pouco mais, temos informações bem claras sobre o KNCR11, né, o indexador dele que está aqui 94% no CDI, 0,3% no IPCA e apenas 5,4% na Selic, né? Descendo um pouco mais, temos aqui os ativos, né, que os indexadores, ó, sempre no CDI. Temos empresas famosas como a MRV, a Brookfield, né, a JHSF também, que são empresas gigantescas aí e tudo mais. Gosto muito, recomendo fortemente, tá? Então esses são os 5 fundos imobiliários que estão baratos agora. Vale a pena você parar e avaliar cada um deles conforme, como eu já falei, a sua estratégia de investimento. Não vai tomar decisões aqui. Ah, o Leonan falou que é bom, eu vou comprar de olhos fechados. É sim possível você comprar de olhos fechados, mas se ele não se encaixar com a sua estratégia de investimento, vai mais te prejudicar do que auxiliar você a ficar mais feliz com os seus rendimentos, tá bom? Então, busque uma estratégia de investimentos sólida e que você fique tranquilo com ela com relação aos fundos imobiliários e compre fundos imobiliários que se encaixe na sua estratégia de investimento. Não o inverso, tá? Que você vai encaixar a sua estratégia naquele fundo imobiliário. Não, você deve encaixar o fundo na sua estratégia de investimento para você ficar tranquilo com cada uma das decisões, com cada uma das cotas adquiridas dentro desse mercado. Espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, dessa aula aqui. Comente aqui abaixo a sua opinião, se inscreva nesse canal para mais conteúdos como esse, vai ser um prazer enorme te receber aí nos próximos vídeos, tá? Um grande abraço, bons lucros para você e aguardo você em um próximo vídeo, uma próxima aula. Até mais e tchau!